Arnaldo, muito obrigado. Passar para a próxima apresentação, professora Alessandra Rosado, da Escola de Belas Artes da UFMG. Bom dia, eu quero agradecer pelo convite. E aqui nesse evento, né, como a minha formação em História influenciou e ainda continua influenciando muito a minha atuação no campo da investigação, né, e aliada às ciências humanas e naturais na preservação do patrimônio cultural artístico. Então, além da minha formação em História, né, minha formação como conservadora, restauradora, e atuando na conservação e preservação de bens culturais móveis, é importantíssima essa minha abordagem com relação ao patrimônio cultural artístico. E o tempo inteiro, nós lá na Escola de Belas Artes, que eu esqueci de falar, que eu sou do Departamento de Artes Plásticas, né, da UFMG, nós estamos diariamente envolvidos com essas questões. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre a inserção das metodologias de análise do campo das ciências naturais no estudo do patrimônio cultural artístico. Uma definição também um pouco sobre o que é história da arte técnica. E eu vou apresentar também alguns estudos de caso realizados lá no Laboratório de Ciências da Conservação, no qual também eu sou pesquisadora. Bom, é consenso entre os conservadores e restauradores, né, a máxima que, para preservar, é preciso conhecer o objeto, né, o qual se está trabalhando. Primeiro, conhecer não só os aspectos históricos dos objetos, aspectos formais, estilísticos, mas também com relação à matéria. Qual a matéria com que ele foi feito, de que forma ele foi feito, para que as ações, né, realizadas, pensadas, né, na preservação desse patrimônio sejam realmente efetivas e de acordo com o contexto, né, desses objetos. E eu não posso deixar de falar aqui, de lembrar que, como a gente está falando de patrimônio cultural artístico, nós estamos falando, sem dúvida alguma, né, num campo de trabalho que tem o status em que o objeto ele é avaliado dentro de um status subjetivo, né? Porque a gente tem atribuição de valor desses objetos. Então, qual que é a atribuição de valor que é dado para esses materiais do patrimônio cultural? Porque ele tem azul da Prússia na sua Constituição, né? Porque a madeira é o cedro, é por isso que ele tem esse valor? Não, a gente sabe que não, né? O valor que é dado, né, desse patrimônio, ele tem um cunho primordial que é subjetivo e que, de forma alguma, a gente vai abrir mão, né, também disso. Então, com relação a esse valor subjetivo, né, e a gente sabe que, principalmente aqui no campo das ciências humanas, né, que a avaliação do patrimônio cultural artístico, as análises que eram realizadas, né, elas procuravam, em princípio, evitar os julgamentos de valor, né? Esse objeto é feio, é bonito, né? Você tem sempre tentando denotar um desejo de rigor, né, próxima ao rigor que tem nas ciências naturais. Daí a gente pode citar, né, historiadores como Wolfling, né, e Panofsky, que buscam, dentro das metodologias que eles para análise, né, de objetos culturais e artísticos, né, esse desejo de rigor. Bom, a busca desse desejo de rigor científico, historicamente, ela se dá através do emprego das ciências naturais como suporte, né, a essas análises efetuadas. E aí eu não posso deixar de citar, né, o famigerado caso, né, do Han Vermeer, que
cuja uma obra que ele fez falsa, né, de Vermeer, foi atribuída realmente a Vermeer por um historiador, né, importantíssimo, Dr. Abraham Bredius, que, ao analisar essa pintura, Cristo e discípulos em Emaús, ele considerou como sendo, né, uma pintura de Vermeer. Mas eu não vou contar a história toda, mas, na verdade, era uma pintura falsa, e, através de inquéritos policiais, no pós-guerra, descobriram o falsificador, e, através do falsificador, verificaram que realmente era uma pintura falsa, e, a partir de então, foram realizadas análises científicas, físico-químicas, que comprovaram, né, que realmente era uma pintura falsa. Então, a partir de casos como esses, né, alguns historiadores, peritos, né, eles passam a buscar ainda mais o suporte das ciências naturais nessas análises, até também com um pouco de se preservar, né, futuramente, com algumas investidas jurídicas, porque, às vezes, faziam uma atribuição e não era aquilo, e acabavam, né, tendo alguns processos judiciais. E aí começaram a buscar também esse apoio das ciências, né, dando suporte a essas análises, ao olho do perito, né, que a gente também, atualmente, não dispensa. Bom, então, na história, a gente verifica que o emprego das ciências naturais ela é verificada principalmente como suporte em 3 campos de atuação no universo cultural artístico, que são nos processos de conservação e restauração, né, no conhecimento dos materiais e técnicas utilizados pelos artistas e nos processos de autenticação de obras de arte. Aqui eu coloquei como um exemplo a exposição itinerante Os Deuses Coloridos, com réplicas de obras gregas, que, como todos sabem, as esculturas gregas em mármore, na verdade, elas não eram feitas em mármore sem nenhuma pintura. A concepção delas é a escultura policromada, né? E ricamente policromada, como a gente pode ver aqui nessas réplicas. Isso só foi possível através também de documentação, estudo documental, histórico sobre esse tipo de produção, né, de escultura, aliado a uma investigação científica, né, sobre os resquícios de pintura ainda presentes em algumas esculturas. Bom, mas essa investigação de materiais e técnicas, né, de arte, ela tem como precursor o Forbes, que ele inseriu na cadeira de História da Arte, em Harvard, a disciplina Técnicas e Materiais Pictóricos, porque ele começa a dizer da importância dos historiadores da arte, além de entender a questão documental, as análises formais e estilísticas, conhecerem os materiais e técnicas, né, utilizados pelos artistas, os quais eles estavam investigando. Daí ele inseriu essa cadeira, essa disciplina, né, na universidade, e culminando também com a tradução de tratados antigos, como um tratado do Cennino Cennini, o livro da Dell'Arte, que até sempre está sendo utilizado também por outros historiadores e também no campo da conservação, no entendimento da produção artística do século XVI até XVIII. Bom, até a década de 70, a gente vai observar aí um esforço, tá, muito grande de cientistas para que o emprego dos seus estudos sobre materiais e técnicas fosse, né, apresentado como suporte às análises de historiadores da arte e também de conservadores e restauradores. Eu gosto muito aqui dessa fotografia, porque, lembrando aqui, Arnaldo, mostrando as dificuldades dos equipamentos, né, da ciência, como que as coisas mudam, né, e como que essa investida da ciência
como apoio, né, as práticas também utilizadas pelos restauradores evoluíram com o passar do tempo. Isso aqui é uma técnica, né, empregada para a consolidação de de esculturas em madeira, dando um banho, né, de parafina. É uma técnica embasada, né, em princípios científicos. E essa foi uma técnica também ainda observada, utilizada aqui no Brasil até início da década de 80. Né? Bom, somente na década de 80, de acordo com Ainsworth, que a gente verifica o reconhecimento de uma forma mais efetiva, né, da necessidade aí de trabalhos interdisciplinares entre a história da arte e a história, né, e as ciências naturais, que vão compor o campo de estudo denominado História da Arte Técnica. E ele exemplifica com a produção do catálogo da Galeria Nacional de Londres, falando sobre as pinturas, estudos realizados das pinturas de Rembrandt, efetuados de uma maneira realmente em que houve concretamente o diálogo entre um restaurador, um curador e um cientista da conservação. Nesse caso, é importante ressaltar aqui que a questão do diálogo, que, na verdade, a existência desse diálogo entre essas instâncias, entre o conservador, restaurador, o historiador da arte, o cientista da conservação, ele está ainda em formação. O que nós verificamos muito, principalmente ali no campo, na UFMG, nos trabalhos que são efetuados, eu vejo muito ainda os trabalhos ainda feitos individualmente. Um historiador fala sobre um artista e o cientista faz análise e não existe o diálogo, não há conversa. Então, o resultado dessa pesquisa, normalmente, tem problemas, né, durante o processo de um diagnóstico, né, que eles querem fazer sobre aquele trabalho. Então, aqui eu identifico 6 importantes práticas que dão embasamento à atuação das ciências naturais humanas no contexto de análise de obras de arte, que são a introdução de análise de laboratórios de análise científica e conservação em instituições museológicas, as traduções de manuais técnicos artísticos antigos, a prática de ateliê, a submissão de obras de arte a exames científicos para a identificação dos materiais e técnicas empregados na feitura das obras, os trabalhos realizados em parceria entre cientistas, conservadores, restauradores, historiadores da arte, no estudo de obras de grandes mestres, estabelecimento de princípios norteadores da relação entre as ciências puras humanas, dados os pressupostos fundamentados na arqueometria e na história da arte técnica. Bom, a metodologia, né, da história da arte técnica, como eu já disse, o que ela envolve? Ela envolve o estudo do objeto feito pelo historiador da arte, do conservador, restaurador e do cientista da conservação, mas de uma forma que haja uma abordagem integrada. Literalmente, esses cientistas eles têm que estar em conjunto, sentados numa mesma mesa, discutindo ali de frente para o objeto, não separadamente. Bom, a história da arte técnica, né, a metodologia de análise de um objeto, ela aborda, então, sistematicamente, critérios de julgamento subjetivos, como eu falei para vocês anteriormente, dessa questão da subjetividade, né, dos bens patrimoniais, dos bens culturais, que não são deixados de lado, aliados, né, aos trabalhos realizados com as ciências naturais. Então, nesse sentido, o Laboratório da Ciência da Conservação, do SECOR, da Escola de Belas Artes, ele tem trabalhado nessa linha, né, de conhecimento, não só no sentido de pesquisas
relacionadas a buscar ações e soluções, né, no campo da conservação e restauração de bens brasileiros adequados ao nosso contexto, mas como também atuando em diversas áreas, análise de obras, processo de autenticação, também atuando em parceria ao Ministério Público no combate ao tráfico ilícito de obras de arte, né? E também em parcerias com outras instituições, tanto nacionais, internacionais, e com museus e outras instituições aqui no Brasil. E eu vou apresentar aqui, rapidamente, alguns estudos de caso, né, que foram realizados lá em parceria, por exemplo, com o C2RMF, que foi estudo da obra do Nicolas Poussin, que pertencente ao acervo do MASP, e que foi restaurada recentemente. A análise de uma pintura chamada O Lenhador, cujos proprietários atribuíram ao pintor inglês Gainsborough, e o estudo de uma escultura em madeira policromada do século XVII, e um desenvolvimento de um projeto que está em andamento sobre materiais e técnicas pictóricas do pintor Cândido Portinari, em parceria com o Centro de Excelência SMART do Departamento de Química da Universidade de Perugia. Bom, a metodologia, rapidamente aqui, para essas análises das pinturas, né, que eu falei para vocês anteriormente, da pintura denominada O Lenhador e da pintura do MASP, basicamente é o seguinte: existe a contextualização histórica, né, análise formal, estilística, documental, estudos da técnica, né, empregada por esses artistas e o estado de conservação, a documentação científica por imagem, exames físico-químicos e uma análise comparativa dos resultados com o banco de dados e com as publicações já existentes sobre esses autores, e uma discussão dos resultados, principalmente com alguns parceiros, como a Tate Gallery, né, o Departamento de Conservação e Tecnologia, liderado pela Ravo. Bom, e aqui essa pintura do Himeneus, travestido durante um sacrifício a Priapo. Essa pintura, datada de 1634 a 38, de propriedade do Museu de Arte de São Paulo, é interessante porque um importante historiador, especialista em Poussin, ele, na década de 80, ao ver essa obra, ele não tirou a atribuição dessa obra a Poussin, atribuiu a outro autor. Aí, posteriormente, esse mesmo historiador ele muda de ideia, né? Ele fala, não, essa pintura realmente é de Poussin, mas é realizada também com a ajuda de alguns assistentes. Bom, hoje não existe nenhuma dúvida quanto à autoria, né, dessa pintura. Mas, como ela foi restaurada recentemente, para que ocorresse a restauração, foi necessário todo um estudo, né, sobre essa obra, e também a documentação, que o professor Arnaldo falou ali, da documentação científica por imagem, com todo um controle, né, de rigor de reprodução de cores, para que haja uma documentação com que os conservadores e restauradores possam confiar. Essa obra, antes de ser restaurada, foi feita uma radiografia, né, completa dessa obra, ou seja, o laboratório, a obra, como é uma obra que tem 1,67 m de altura por 3,20 m de largura, não é uma pintura que pode ser transportada de um lado para outro para fazer uma radiografia. Então, o que acontece? O laboratório ele vai até o local, né, onde foi feita, onde a obra estava, que era lá no MASP, e foram realizadas todos os exames, nesse caso, a radiografia foi feita lá.
a fotografia no infravermelho, né, de falsa cor, que ela ajuda muito aqui no diagnóstico, para a gente identificar o tipo de pigmento, né, empregado pelo artista. No caso aqui, essas áreas que vocês estão vendo mais em rosa e essas em amarelo, esse em lilás meio rosa aqui, eu não sei onde que aperta. Oh. Onde que aperta aqui para... Ah, tá. Tá. Essas áreas aqui, né, em rosa, aqui, isso aqui é característico, no exame de falsa cor, a gente consegue identificar como o azul de ultramar. No mesmo caso aqui, dessa lápis lazuli ou ultramar. Nesse caso aqui, esse em amarelo é o vermelhão. Ele fica na falsa cor como amarelo. Bom, aqui, outra análise que é importantíssima, né, principalmente no trabalho da restauração, né, que é a fotografia, né, no ultravioleta, onde vocês podem observar essas áreas escuras aqui, áreas de intervenção. Então, uma obra que, antes de ter chegado lá no MASP, ela passou por uma intervenção, né? E aí, o próprio exame, né, de ultravioleta, a gente consegue observar isso. Aqui só um detalhe para vocês verem uma imagem do quadro e as áreas escurecidas com a luz fluorescência. Essa pintura do lenhador é um estudo muito interessante, porque é uma pintura anônima, né, que veio para o Brasil no pós-guerra, de Portugal, lá para Florianópolis. E a gente fazendo os estudos comparativos, nós verificamos que é uma pintura muito parecida com uma gravura de Peter Simon, do século XVIII, que foi feita a partir de uma cópia da pintura original, denominada também O Lenhador, feita por Gainsbourg nesse período, e que é considerada como uma pintura desaparecida na Inglaterra em um incêndio em 1810. Não se tem nenhum documentação, né, além somente de que houve um incêndio na casa onde ela estava e a partir de então, não se tem mais notícia da pintura original. Então, nós vamos fazer um estudo para averiguar, né, a autenticação, possível autenticação dessa pintura a Gainsbourg. Exames com ultravioleta, radiografia, né, da tela. Aí, a gente fazendo análise da estratigrafia, e todos esses exames levavam a comprovar a equiparação da técnica usada por esse artista com as técnicas utilizadas pelo Gainsbourg, né? Entretanto, através das análises da radiografia, das pinceladas do autor, a gente seguiu mais por um caminho que seja uma cópia efetuada no mesmo período dessa obra contemporânea à produção do artista. Aqui também nós utilizamos equipamento de EDXRF para fazer as análises. Essa também é uma outra trabalho que nós fizemos, muito interessante, de uma escultura do século XVII, que foi restaurada lá no SECOR, e que tem uma técnica bastante diferenciada do que nós estamos acostumados aqui. Então, através das análises que nós realizamos, nós podemos verificar, por exemplo, que o perizônio, ou pano da pureza, né, desse Cristo, não é um perizônio branco, ou vermelho, ou azul, né, que são raros, mas é um perizônio estampado, não é comum. Nunca vi aqui, em Minas ou outro lugar no Brasil, um perizônio que tenha, né, que seja estampado, que imita o brocado com flores de nis, ou seja, dando um sentido de realeza, né, a essa escultura. Bom, e, por fim, um projeto que está sendo desenvolvido pelo laboratório, em parceria com o projeto Portinari,
que é o estudo dos materiais e técnicas pictóricas do pintor Cândido Portinari. Apesar da gente ter um estudo muito profundo realizado pelo projeto Portinari, através do catálogo Razonet, a gente sabe que são mais de 5.000 obras catalogadas desse artista. Então, um catálogo, realmente um catálogo muito completo. Entretanto, o que falta na produção desses catálogos Razonet, de alguns artistas brasileiros, né, principalmente os modernistas da década de 50, por exemplo, é que não existe um estudo aprofundado aí sobre os materiais e técnicas empregados por esses artistas. O que a gente tem de informação é o seguinte: pintura a óleo sobre tela, ou pintura sobre papel, mas não mais, nada mais que isso, né? E esse projeto está surgindo para preencher, né, essa lacuna. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Bom, queria agradecer, Alessandra, a apresentação. Esses trabalhos, vários deles estão em andamento, esse com o projeto Portinari, muito importante para nós. E o desenvolvimento desses trabalhos de uso de ciência e tecnologia tem promovido, inclusive, ações junto ao IEF. A gente tem colaborado com radiografias, inclusive gerando documentos de prova para o Ministério Público ser capaz de provar ao juiz a vinculação de obras que estão desaparecidas do patrimônio mineiro. Então, por exemplo, algumas esculturas que foram encontradas em São Paulo, elas haviam sido parte de uma coleção de um colecionador, elas foram documentadas por nós, radiografadas, e, através das radiografias, foi possível mostrar que elas haviam sido mudadas na sua iconografia, mostrando e para comparar com a imagem que tinha sido furtada. Isso aí foi, então, suficiente como prova para o juiz para que a obra voltasse aqui a Ouro Preto, mesmo aqui na igreja do Pilar. A Mercedes está aqui, foi um trabalho que a gente colaborou com o IFAM, no caso, com o Toninho, Antônio Fernando. Bom, nós vamos passar a última apresentação.